Esse é um convite para mães se reconectarem com sua essência, acessarem suas potências e se redescobrirem na mulher que nasce com a maternidade. Inspirado por histórias reais de mulheres que se reinventaram em suas jornadas, esse podcast é um espaço de troca, movimento e acolhimento. Aqui a vida pulsa, aqui a gente se reimpulsa. Quem é você além de ser mãe? Nós vemos você além da maternidade. Seja bem-vinda. No episódio de hoje, a gente recebe uma mulher que me inspira há anos. Com sua escrita sensível, seu olhar verdadeiro e poético sobre a vida, sua presença afetiva e suas escolhas alinhadas com sua essência. Comunicadora, mentora de talentos e mãe, Paty Perdigão vem traçando um caminho próprio, que não segue fórmulas, mas pulsa verdade. Ela já esteve no topo do corporativo, mas escolheu outra rota, a de voltar para si. Mineira de origem, mas com muitos carimbos no passaporte, Paty conheceu o marido enquanto morava na Austrália. Se mudou para Curitiba a trabalho, onde teve seus 2 primeiros filhos e chegou a liderar o RH de uma multinacional no auge da carreira. Mas foi no momento em que tudo parecia certo por fora e desconectado por dentro que ela fez um movimento corajoso. Largou tudo e se mudou com a família para a Itália, em busca de uma vida com mais presença. Logo na mudança, veio a pandemia. A imersão no lar e na maternidade. E foi nesse cenário de reinvenção que ela entrou no digital, transformou bagagem em método e depois da chegada do 3º filho e de mais um reencontro profundo com a própria essência, tornou-se CEO da Mentorize, um ecossistema que conecta propósito, capacitação e comunidade. A maternidade não a define, mas a molda. E ela mesma diz: seu papel como mãe é ser uma mulher inteira, para que seus filhos aprendam, pelo exemplo, a encontrar dentro deles a própria alegria. Ela é mãe do Luca, da Clara e do Matia. E entre panquecas e yoga, textos que tocam fundo e mentorias que transformam, ela vive o que ensina, uma vida com menos pressa e mais intenção. Paty, que alegria ter você aqui, que honra! Amei, gente! Muito bom! Depois dessa introdução, tô assim, sem palavras. Vou contratar vocês agora para me apresentar, tá? A gente vai. Amei! Uma honra poder falar de você. Ô, Paty, a gente tem um ritual aqui, antes da gente começar nosso papo, Vamos de acender a nossa chama, a nossa velhinha do Impulsa, para que você já entre com tudo aqui nesse papo. Vamos lá, então. Gente, essa vela, esse cheiro maravilhoso. Maravilhoso, né? Para inspirar o nosso papo aqui. Iluminar ainda mais. Pronto, vela acesa. Vamos lá. Paty, aqui no Reimpulsa, a gente acredita que o movimento mais potente que uma mulher pode fazer na vida não é necessariamente para fora, mas para dentro. É reencontrar sua verdade, sua identidade, antes de sair fazendo, entregando, construindo. E sua história traz muito desse movimento. Você que estava no auge da carreira escolheu reajustar a rota, não por estar indo mal, mas por perceber que estava indo para longe de si. Esse impulso de viver uma vida mais alinhada com a sua verdade sempre esteve em você ou foi algo que despertou com a chegada da maternidade? Não, sempre esteve. A maternidade, claro que foi um impulsionamento, acho que ficou mais nítido para mim, que não dava mais, que eu estava desperdiçando muito do potencial que eu podia alocar em outras frentes da vida, mas sempre existiu. Então eu lembro assim, eu morei na Austrália antes de ser mãe, antes da minha carreira corporativa. Eu já tinha, assim, trabalhado, né? Já tinha ali uma vida profissional iniciada, ainda em outra área, não era RH, eu formei em jornalismo, em comunicação, estava trabalhando na Austrália, no marketing. E ali, naquele momento, eu lembro, isso para mim ficou muito marcado, eu morava numa praia. E eu ia pra praia todos os dias. E aqui em BH, né, cresci aqui, não tinha praia. Praia pra gente era sempre aquele símbolo de férias e tudo. E eu morava na praia, eu trabalhava, eu fazia yoga, eu tinha tempo para as minhas coisas. E todo dia eu passava na praia. Aí tinha um banquinho lá no final, que um dia mais pra frente eu mostrei até pro meu marido. Falei, esse é meu banquinho. Esse banquinho aqui tem muitas reflexões. E eu
lembro de olhar para o mar e falar assim, eu nunca posso esquecer do que verdadeiramente importa. E essa frase ficou na minha cabeça, eu não tinha filho. E eu pensava, eu não posso esquecer que é isso aqui. Por quê? Porque eu conversava com as minhas amigas que estavam aqui, elas tinham acabado de formar na faculdade, já estava todo mundo indo para uma grande empresa trabalhar e seguir o esquema tradicional. E naquele momento eu falei, tá, mas quantas coisas a gente está deixando de enxergar quando a gente está no automático? Então naquele momento eu falei, eu vou fazer escolhas na minha vida e eu vou ter carreira e eu vou fazer isso, mas eu quero fazer isso de forma muito intencional, eu quero que faça muito sentido. Naquele momento decidi voltar para o Brasil por várias razões. E eu vou falar que não é fácil, né, gente? Porque isso é uma coisa da nossa mente. A outra é a sociedade inteira, é tudo que a gente conhece, é o ego. Então, quando você se depara com uma grande oportunidade, é difícil também você falar, será que não? Será que é? A gente se conta ótimas histórias. Então, naquele momento, eu falei, tá, o que que eu quero? Eu tinha 22 anos. Vou voltar para o Brasil e vou começar a minha carreira, né? E eu tenho certeza, eu lembro que isso é um lema que eu trago para mim e falo muito para as minhas mentoradas hoje. Se deu certo até aqui, vai dar onde você quiser. Então, assim, se você está nesse lugar, por isso que eu tenho menos medo de arriscar a mudança. Porque se eu cheguei aqui, eu cheguei com a minha competência, com o meu potencial, por que que eu acho que esse lugar é o único que vai me aceitar assim? Ou que só aqui que eu vou performar? Então, eu falei, se deu certo na Austrália, se eu estou ganhando dinheiro, trabalhando, tendo tempo para mim, por que que não vai dar certo se eu voltar para o Brasil? E aí, sempre aquela vozinha assim, se não der certo, eu volto. Eu sempre pensava isso. Tanto para ir, quanto para voltar. Se não der certo, eu volto. E voltei para o Brasil e foi quando eu entrei na empresa para a área do RH. Então, eu entrei no programa de trainee com 22 anos e lá fiquei até depois dos 30, né, crescendo nessa empresa na área do RH. Mas durante toda essa jornada corporativa, eu tive momentos que eu pensei, tá, peraí, como que eu ajusto essa rota para viver de forma mais intencional? Então, para a sua pergunta, Ju, não necessariamente ali antes eu tinha decidido sair, mas em vários momentos eu decidi ajustar. Então, quando eu tive meu primeiro filho, Luca, eu já tinha comprado um curso de yoga para ficar 1 mês fora. E eu fui. E ele tinha 1 aninho, eu fiquei 15 dias, depois eu fiquei mais 15 dias no outro ano. E aquilo me dava mais combustível para voltar para o trabalho e organizar melhor o meu tempo, né? Você estava no corporativo, mas de alguma forma você buscava ali os seus escapes para onde que eu vou conseguir, né, Exato. me reabastecer ali. Exatamente. E mais do que isso, assim, você sempre teve muita clareza de quem você era e aonde você queria chegar. Das suas escolhas serem bem intencionais naquele banquinho, olhando para aquela praia, que foi uma âncora, e acredito que até hoje de te resgatar sempre para aquele lugar do que realmente importa. E eu acredito que depois dos filhos, da maternidade, isso potencializa ainda mais. Se já era muito claro antes, pós-maternidade, né, desses seus valores, desse tempo de qualidade, de você estar cada vez mais inteira, ainda mais agora também, para transbordar isso para os seus filhos, ficou ainda mais latente, né? Perfeito, é exatamente isso, assim, acho que eles foram depois, eles trouxeram mais clareza para mim naquele momento de aonde que eu estou alocando a minha energia agora, onde eu estou alocando a maior parte da minha melhor versão, isso sempre me acompanha. Então, naquele momento que eu voltei, comecei a trabalhar e comecei a crescer muito na carreira, o que era a minha preocupação? Não passar do meu limite. Então, por exemplo, enquanto eu via gente lá trabalhando até 8 horas da noite, eu saía às 6. Eu saía às 6 tendo trabalhado muito, não ficava de pausa de cafezinho, sempre fui muito focada naquilo que eu precisava fazer. Então, assim, é para ser produtiva, é para entregar aquele projeto, eu vou fazer. Mas 6 horas da tarde eu vou pro meu yoga. 6h30 eu tenho yoga. Na época que não tinha não é nem pra falar, tenho filho, meu filho tá me esperando. Não, eu tenho meu yoga. Minha prioridade. Já era inegociável para você. Mas isso é maravilhoso. Isso que permite muito. E eu acho que, além do sistema corporativo, você falou isso muito do voltar pro Brasil, né? Hoje que você mora na Itália, você deve sentir isso também. Querendo ou não, eu acho que a gente vive nessa sociedade. Eu morei na Itália eu morei na Austrália com 15 anos, completamente diferente, porque eu não trabalhava. Mas eu lembro que lá já me despertou esse lugar, assim, porque os meus colegas de escola, com 15 anos, gente, pensa, a gente tá pensando aqui no vestibular e olha, começando a pensar. Lá, a gente perguntava, o que vocês vão fazer? Ah, nem sei, eu vou trabalhar ali na lanchonete, vou trabalhar não sei aonde, depois eu penso nisso. Não era um pilar tão forte você decidir uma carreira tão novo. E aí eu acho que talvez você sentiu isso porque lá te deu essa liberdade também de trabalhar em algo que você também não precisava criar uma carreira tão forte como aqui no Brasil, que você tem que formar, vou entrar num trainee, eu vou para uma empresa.
certeza, se você resolve seguir um caminho diferente, talvez seja, né, assim, poxa, será que ela, né, tá certa? Talvez hoje até as novas gerações estão um pouco menos, assim, do que a gente, mas ainda assim eu acho um sistema diferente. Cultural muito isso cultural, também, né? E aí é que eu vi essa diferença, porque aí eu via todas as minhas amigas, é quase que aquela coisa mais automática mesmo, não abre tanto a visão de outras possibilidades, porque a gente conhece um caminho, que é um caminho, né, que te torna bem-sucedida naquele sucesso tradicional, então é um caminho que traz conforto, né, que traz segurança, enfim. Porém, muitas vezes nos afasta da gente, né, desconecta daquilo, e não só do nosso equilíbrio, e é isso, eu prezo muito por isso, né, desse estilo de vida mais equilibrado, mas também dos nossos talentos. Isso. Porque a gente deixa de usar o nosso talento em todo o seu potencial quando a gente está em um modelo mais fechado, um modelo mais quadrado. E aí desconectada de si, né? Exato. Eu vivenciei isso. Quando eu era carteira assinada e é zero meu perfil, eu cheguei a adoecer. O corpo precisou gritar pra Juliana, tem algo muito errado aqui. E eu já não sabia mais quem eu era, do que eu gostava, dos meus talentos. E aí a gente sempre traz, né? O primeiro passo é e sempre será pra dentro. Não tem outro caminho. Quando no silêncio eu falei, opa, peraí, porque eu compartilho de valores muito semelhantes dos seus, de tempo, de qualidade, de coisas que são inegociáveis pra mim. E a gente só sabe o que é inegociável quando a gente tem clareza de si, quando a gente se conhece, quando a gente está inteira. E aí, quando vem essa cobrança externa, que potencializa a nossa autocobrança também, e as metas, as contas financeiramente pode até fechar, mas no total, será que ela fecha mesmo? Será que de fato vale? A pergunta que eu carrego para mim é, vale? Eu até puxo pra segunda pergunta aqui, que um dos seus textos, você escreveu, estava indo muito bem, mas pra onde mesmo? Né, eu penso muito nessa frase, assim, porque eu acho que é isso, as mulheres, né, assim, falando mais das mulheres, porque eu acho que a gente talvez tenha esse lugar de mais dificuldade de acessar essas habilidades, talentos, e vamos no automático, né, principalmente depois da maternidade, a gente vai esquecendo um pouco das nossas prioridades. Ah, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho o tempo que eu tenho livre, eu vou ficar com os meus filhos, são poucas, talvez isso tenha se despertado um pouco mais hoje em dia, mas poucas que pensam assim, ah, não, eu vou sair mais cedo do trabalho porque eu quero um tempo pra mim, né? E eu acho que é isso, assim, a gente ter essa clareza é muito importante. E o que eu queria saber, assim, mas teve algum estalo, né, que te fez, de fato, parar, assim, de falar assim, gente, não, não tem como mais seguir por esse caminho, assim, agora eu preciso mudar. Tiveram dois, assim, talvez um mais emocional e um mais prático de contexto, que eu falo que quando a gente está aberta e preparada internamente, é mais fácil a gente enxergar os sinais que estão ali. Eu sempre fui de topar tudo na empresa, então assim, olha, quase tudo, né? Porque tinha, às vezes, algumas posições para ser promovidas em outros estados e tudo. Então, eu avaliava bem, não, isso faz sentido para minha carreira agora, não faz. Mas, na maioria das vezes, que tinha uma promoção ou que tinha um outro cargo, eu estava lá, eu fazia, né? Eu estava sempre olhando para frente, para aquele olhar da empresa. Então, assim, para você alcançar, talvez, um cargo maior, aqui dentro você sempre tem que ir nesse lugar. E eu ia indo, que é esse texto aí, eu tava indo, e eu tava crescendo, e eu tava sendo recompensada por isso. Por outro lado, eu tava indo pra onde? Quando eu olhava assim, aquele lugarzinho, será que é lá que eu quero chegar mesmo? E aí eu sentia que eu vivi uma vida dupla. E foi quando eu criei, talvez que você tenha lido os meus textos, naquela época quando eu comecei a falar muito de maternidade, porque eu comecei a falar, essa aqui é a parte profissional, essa aqui é a parte mãe. E eu separei as duas, mas dentro de mim isso era um conflito. Porque como assim as duas? Lá no corporativo eu era outra pessoa. Hoje eu até falo muito isso com meu marido, porque ele me vê muito inteira em tudo. A profissional, que é mãe, não separo. E ali eu separava muito. Então ele, assim, não ia nem reconhecer quem eu era, aquela ali do corporativo, que tinha aquela presença, que fazia aquilo. Por outro lado, eu chegava em casa, assim, eu não queria abrir meu computador, eu queria totalmente dissociar daquele mundo. E aí, o que eu percebi, assim, um dos estalos, que eu falo que foi um estalo mais emocional, foi no momento que eu tava em casa com as crianças e eu acordava, primeiro que eu achava muito difícil achar tempo pra fazer meu yoga, pra cuidar de mim. Então, assim, tempo mesmo, assim, porque pensar de uma jornada mais rígida de trabalho, eu falava, que horas eu vou encaixar? Antes,
Então, vivia buscando aquele horário, que é antes do trabalho, mas e as crianças? No almoço, tá bom, depois eu comecei a encaixar no almoço, porque aí eu não tirava das crianças. Então, eu comecei a sentir que o espaço das crianças, da família, tem que estar preservado, que era já muito pouco. Aí eu comecei a perceber que de manhã, que era o momento que eu acordava disposta, com a melhor energia, eu ficava um pouquinho com eles, mas eu já tinha que correr pro trabalho. Então, eu lembro deles tomarem mamadeira, assim, de vitamina que eu fazia de abacate no caminho. Não tinha tempo para tomar esse café, as panquecas que eu faço. Isso tudo representa para mim algo que eu conquistei, assim, não é só uma panqueca, é o comer uma panqueca que demora meia hora, 40 minutos com eles todo dia. Eu não tinha tempo, era fazer uma coisinha rápida e eles tomavam no meio do carro, deixava na escola, chegava no trabalho. E aí, quando eu voltava do trabalho, no caminho, eu falava assim, às vezes eu consegui sair 6. 6, pra mim era cedo, porque o pessoal ficava até às 7h30. Consegui sair 6. Pensa que eu deixei a criança 8h30, 9 horas, tô indo buscar 6, e tudo bem, essa é a realidade de muitas pessoas, mas eu chegava ali pra buscar eles morrendo de saudade. Então eu falava assim, eu vou chegar e agora eu vou ficar com meus filhos, e na hora que eu chegava em casa, eu tinha 1h30 com eles, porque eles iam dormir cedo. Na hora que eu chegava, eles já começavam a fazer alguma birra ou alguma coisa, porque eles estavam o dia inteiro na escola. E eu estava exausta também, cansada de um dia no trabalho. E aquela saudade em 1 minuto acabava. Eu falava, que horas que eu vou pôr eles pra dormir? E aí eu tinha que arrumar alguma coisa rápido pra eles comer, pra colocar pra dormir, pra seguir a rotina. No fim das contas, eu falei, o que eu tô vivendo com eles? Se eu morro de saudade deles quando eu tô no trabalho, mas na hora que eu chego eu não tenho a menor paciência, porque eu quero logo que eles durmam. Então, naquele momento, eu falei, não, tá errado, porque a minha melhor energia, é durante o dia. Será que existe? Eu lembro de eu sonhar, será que existe um jeito de trabalhar meio horário? De eu ter a minha manhã mais flexível com eles e trabalhar depois? Então, esse foi um dos motivadores internos. E aí, o externo foi no momento que eu comecei a falar, conversar, colocar essa conversa em pauta. Então, quando a gente começa a dar vida para aquilo, começa a acontecer. Então, eu comecei a falar, né, vamos atrás de olhar essa ideia de mudar de país ou de reinventar a carreira. Então, naquele momento, eu me sentia mais segura, né, de tirar um sabático para ver o que eu ia fazer para depois reinventar minha carreira. Falo que não tem fórmula, tem gente que reinventa no meio, fazendo as duas coisas, tem gente que precisa de uma pausa. Então, naquele momento, eu sentia que eu precisava dessa pausa. Depois, eu conto para vocês que não foi bem assim, essa pausa nunca aconteceu. Mas, naquele momento, eu senti essa necessidade de ter uma pausa. E aí, eu tinha um acompanhamento, né, fiz um processo de acompanhamento, enfim, de coaching, de mentoria naquele momento, e defini uma data. E quando eu coloquei uma data, falei, essa data era 1 ano e meio, 2 anos, eu vou sair do corporativo. Acho que era 1 ano e meio. Vou sair do corporativo e nós vamos fazer a nossa viagem. Nós vamos morar na Itália por um tempo. Na Europa, a gente não sabia nem que era Itália. A gente vai morar fora por um tempo e ver como é que as coisas vão acontecer. A minha ideia era ficar 6 meses e depois voltar para o corporativo. Então, era uma pausa mesmo para dar um sabático. Naquele momento, a empresa veio, assim, passou 2 meses, a empresa veio com uma proposta para eu mudar para São Paulo. Olha só, se a gente não está preparada internamente e eu viesse com aquela... eu ia aceitar. Porque eu já estaria ali no meu automático, uma proposta para São Paulo, você vai morar aqui, a empresa está indo para São Paulo, o mundo está acontecendo em São Paulo. Até mais perto da família do seu marido, daqui de BH. E a gente não tivesse preparado. Eu ouso dizer, assim, é o que a gente fala do poder da decisão. Quando você decide, a vida vem com os testes, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo que ela quer. Exato. Vamos testar aqui. Isso. Né? E eu vi como um facilitador. Sim. Porque seria muito Te deu ainda mais difícil. certeza do que você queria. Porque, mais do que isso, a empresa, ela entendia quão difícil era para as pessoas fazer uma mudança dessa. Então, eu peguei num lugar de, olha, não faz sentido. Não é que eu tô abrindo mão do meu trabalho, agora não faz sentido para mim ir para São Paulo. Então, entre para São Paulo e para fora do Brasil, mudar com 2 crianças, eu prefiro já antecipar a minha mudança. E foi aí que aconteceu. E aí então, foi até antes do prazo que você tinha colocado. Foi antes, foi 1 ano. E aí eu fiquei 1 ano na empresa a mais, então eles comunicaram em janeiro, inclusive eu como RH estava conduzindo o projeto, e eu conduzi a mudança das pessoas, e eu acho que a única pessoa que não aceitou a mudança foi você. Eu. Então pensa, assim, as pessoas, mas é fácil. Não, foi um processo ali, eu também já fui aquela pessoa que fiquei 2 anos olhando para quem tinha coragem de fazer isso, falando assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Será que um dia eu vou ter coragem de sair do corporativo? Eu sabia que eu queria, eu sabia que eu ia, mas eu não via chegar. Eu não via acontecer. Porque é difícil a gente,
olhar e falar, pode ser a minha realidade também, né? Ainda mais vivendo aquilo tudo ali. Exato. E Paty, você trouxe muito dos motivadores internos e externos, mas a gente quer saber o que sustentou. Você estava decidida que você ia ter uma pausa e que depois você iria voltar para o corporativo, mas o que te sustentou e, inclusive, contra um movimento que é mais comum, ainda mais com 2 filhos pequenos, né? Você foi contra esse movimento de ir atrás ali do seu sonho de que você queria. Até colocando assim, porque eu imagino que na época, assim, família, não sei como é que foi, assim, a aceitação dessa decisão de vocês ali, mas eu acredito que muitos falaram, nó, que loucura que vocês estão fazendo com 2 meninos pequenos. Claro que deve ter alguém que falou assim, isso mesmo, vai, você tá fazendo tudo que eu desejava. Mas é minoria, Mas é a né? minoria ainda, né? Porque é uma falsa segurança do você tá com 2 filhos pequenos, você tá saindo de uma empresa que você tá, né, assim... E aí, assim, né, eu sou uma pessoa, quando a gente olha, eu tenho, né, falo muito sobre as âncoras de carreira, e eu tenho uma âncora muito em autonomia, independência e estilo de vida. Então, para eu ser realizada numa carreira, eu tenho que estar sustentando isso, a minha autonomia e minha independência e o meu estilo de vida. O que é isso? Se eu não estiver respeitando 50-50, se o trabalho estiver consumindo mais do que o meu tempo com família, eu começo a não me sentir totalmente realizada. Então, esse ajuste precisa ser feito. Então, para mim, quando eu comecei a viver isso na prática, eu vi que esse era o modelo. Mas sim, eu ouvi de muita gente falando, só que a segurança e a estabilidade, ela não é uma âncora tão alta, eu consigo arriscar mais, por quê? E é isso que eu tento falar para as pessoas. Tem muita gente que tem essa âncora da segurança e estabilidade, e essa pessoa dificilmente ela vai mudar assim de, né, assim, fazer um movimento tão brusco de mudança. Ela vai precisar de um planejamento, ela vai precisar de fato de, né, olhar pro... Você vai encontrar a natureza dela. Exato. Perfis diferentes. Talvez ela sofra mais Sim. no processo, ela não consiga realizar dessa forma, então ela precisa de um planejamento maior. Eu fiz esse planejamento também, mas eu lembro das pessoas falarem pra mim, Paty, o que você vai fazer, assim, como assim? Você tem 2 crianças, tinha gente que falava pra mim, eu nunca faria isso que você tá fazendo. Doida? Por quê? Você vai com 2 crianças, sem trabalho. E sem uma casa sem rede aberta, né? Que aí você foi sem país. Eu não tinha nem país. Você não tinha garantia de nada. Eu saí da empresa em janeiro, a gente ia no inicinho de fevereiro, eu saí no final de dezembro, eu fiquei o mês de janeiro só, para decidir que país que a gente ia morar, a gente já estava com as malas prontas. Aí o que a gente sabia que a gente tinha? Cidadania italiana, meu marido trabalha remoto, então ele, né, ia continuar o trabalho dele remotamente, e eu ia trabalhar, eu ia tirar meu sabático e trabalhar, né, explorar o digital naquele momento. Mas o que eu respondia para as pessoas, e porque a gente tem que conter a ansiedade das pessoas muitas vezes, né? Era que, olha, é um sabático, eu fiz um planejamento financeiro para 6 meses, não, para 1 ano, e 6 meses eu vou já atrás de me recolocar no corporativo. Então, eu procurei. Na Itália, então eu vou aprender italiano em 6 meses para me recolocar no corporativo. É Holanda, que a gente explorava também. Lá fala inglês, então eu vou conseguir. Mas eu preciso de 6 meses. Então, as pessoas... E você sabe que, por mais que as pessoas falavam isso, ninguém duvidou. Porque aquilo que você estava muito certa, né? Eu carrego comigo. Tá em mim, assim, o que eu preciso. Se eu quisesse mesmo me recolocar, eu iria. Eu iria dar um jeito. E sabe o que eu acho mais doido? É a energia que a gente gasta pra conter a ansiedade das pessoas ao nosso redor e dar explicação que, sim, sinceramente, ela só deve a você e a sua família. Exatamente. Mas aí eu acho esse lugar da segurança, né, interna, que eu acho que é difícil as pessoas terem hoje em dia, que é o que a gente sempre traz, assim, que se você não voltar pra dentro, se você não dar esse passo interno primeiro, você não consegue, né, expandir. E eu acho que, assim, o que você mostra muito é essa sua clareza, né, de, assim, da segurança de são as minhas escolhas. E quem tá bancando é você, porque no final, né, cada um banca suas escolhas, né? Escolhas, emocional, financeira. Gente, chique mesmo é rodar o mapa mundi e falar assim, vamos pra cá. Gerou uma certa ansiedade? Gerou. Sim, mas, claro, assim normal. Que a gente chegou lá. E aí foi quando começou, né, esse novo momento, o sabático, que eu falo que nunca foi sabático, né? As pessoas, na época, foi quando eu mais comecei a criar conteúdo, quando eu comecei a me posicionar intencionalmente no digital, porque já tinha uma comunidade ali, eu já compartilhava os textos, já adorava. Tinha aquela outra parte, né, a parte do corporativo, que eu não compartilhava nada disso, e tinha a parte mãe que eu compartilhava. A partir do momento que eu fui pro sabático e eu já não tinha mais a separação das duas, eu comecei a compartilhar o todo. Então, eu parei de falar só de maternidade e comecei a compartilhar do todo.
Então, trouxe muito também de carreira, do profissional, de como a gente fazia de uma forma produtiva, mais sustentável. Então, eu comecei a falar disso lá em 2020, na época, e eu lembro das pessoas me escreverem falando, esse seu sabático tá muito produtivo. Eu lembro, nossa, até trazendo isso, que eu acompanhei essa mudança. Eu acompanhei pelo yoga. Olha como cada uma vai exato. identificando Mas ali. eu também, porque eu não tinha Gu ainda. O Gu nasceu em 2020, então eu também acompanhava por causa do estilo de vida, eu acho. E por isso a importância do ser inteira, né? Não somos separadas em pedaços, então assim, você vai agregando com você inteira, com todas as suas frentes ali, e vai gerando as identificações. E eu lembro que quando você achou a sua casa, né? Teve a dificuldade de achar a casa ali na Itália. Eu lembro quando você achou que veio a pandemia. Eu lembro que assim, eu sofri com você, assim. Olha que a gente nem se conhecia, assim, direito. E eu falava, nossa senhora. Eu lembro que eu falava muito com a minha irmã, porque eu via minha irmã muito em você, porque era muito próximo os meninos. E a Clara, da idade do Dani. Então, assim, é muito próximo. E eu falava, gente, Renata, olha ela com 2 meninos na Itália, sozinha, sem rede de apoio, sem nada. E ali foi um momento que você também, eu acho que, assim, apesar de ter essa clareza muito, né, do seu, né, das suas âncoras, né, do que você gostaria, foi um momento de redescoberta também, até nesse lugar do digital, porque os textos que você fazia, o que você compartilhava era muito livre, né, não tinha nenhum vínculo de trabalho, ou você não fazia nenhuma parceria na época, eu fazia, nada, né? Era zero profissional. E assim, e depois que você começou a ter mais intencionalidade, como tudo foi impulsionado e fluiu mais, né? Com certeza. Tanto é que surgiu de uma pessoa, era amigo do meu marido, trabalhava com ele analisando o meu perfil, o jeito que porque eu compartilhava muito assim, agora eu não tô no corporativo, eu posso compartilhar livremente, é que eu posso passar o dia criando texto, fazendo aquilo que eu amo, mas eu ainda não tinha pensado como que eu ia rentabilizar isso. Eu não tinha pensado e não era minha, assim, pensava para o futuro, mas para mim o principal era ter tempo para colocar e dar vazão àquilo que eu queria, que era compartilhar, que era ajudar as pessoas, que era criar grupos. Então, naquele momento, eu comecei a fazer aquilo, mas sem uma estratégia, talvez estudada, de marketing digital. E aí chegou essa pessoa e falou assim, Marcelo, mas a Paty, ela já tá vendendo algum produto? Ela tem alguma coisa? Ele, não. Então, peraí, me conecta com ela, deixa eu ajudar ela. E aí foi a primeira pessoa, o Duan me ajudou na época, e aí ele entrou comigo, e ele fazia toda essa parte, né, assim, da estratégia do marketing de, pá, você tem que fazer isso. Só que muitas coisas. Por exemplo, eu lembro um dia que eu fiz um post falando assim, se você fosse tomar um café comigo, de que a gente falaria, ou o que você falaria? E aí um tanto de comentário a gente começou a trocar, e ele falou assim, isso aí então foi pra estratégia? Eu falei, foi 0. Ele, não, mas essa é exatamente a estratégia para as pessoas falarem. E eu lembro que eu já agia, hoje eu penso nisso, assim, porque eu já agia de forma estratégica sem saber que era, assim, intencionalmente estratégico, mas já era de aproximação, de conexão. E aí, quando aquilo vira estratégia demais, agora você tem que criar algo para conectar. Às vezes a gente se distancia, porque você fala, pera, é genuíno, não é? E aí, aquilo ali, naquele momento, eu tive que balizar bastante. Então, veio a estratégia e veio aquilo que era muito intuitivo e natural para mim de fazer. Então, eu comecei... Teve momentos que eu perdi a mão, que eu talvez tenha ido muito para a estratégia. Teve outros que eu voltava muito aqui e falava, não, peraí. Então, eu dei inúmeras pausas naquele ano também, mas que eu falo que sempre foram pausas muito saudáveis. O engajamento naquela época, pandemia também, né? Deu tudo muito certo. E quando você me pergunta, Ju, assim, em 6 meses, eu já tinha certeza que eu não ia voltar mais pro corporativo. Em 6 meses, na hora que acabou esse sabático, eu falei, não, impossível, é isso aqui. Agora, é o que a gente estava falando antes, não existe e se der certo, vai dar certo. Eu vou fazer dar certo, porque tem aqui uma comunidade, tem eu na minha melhor versão, tem eu colocando os meus talentos, encontrei um canal. E não é esse o trabalho, não é o Instagram o trabalho. Isso aqui é um canal para eu dar vazão e conectar com pessoas e ajudar essas pessoas a transformarem a vida delas. E aí, naquele momento, eu já tinha... Assim, é o que eu falo muito hoje, independe do produto que você vai ter. É o que tem dentro, né? Essa questão do Instagram, a gente fala muito isso, né, Ju? Até na mentoria do Impulso, hoje em dia, as pessoas buscam querendo, eu quero posicionar e tudo. Mas o posicionamento digital, a gente fala, gente, realmente o digital é maravilhoso, mas ele é um meio. Né? Ele não pode ser o fim. Você só consegue estar ali se você tá de verdade, né? E eu acho que você foi muito disso, né, Paty? Assim, foi muito a sua verdade que dali, beleza, tem um potencial aqui, tem uma habilidade aqui, é o que a gente fala. Se a gente consegue transformar os nossos talentos e as nossas habilidades no nosso trabalho, a gente tem o melhor dos mundos, porque é aí que tá a nossa maior potência, né? E uma coisa que eu acho, assim, muito, muito lindo, que é...
você conseguiu, mesmo que antes, sem pensar, né, assim, era uma coisa quase que uma terapia pra você, a escrita, né, assim, eu imagino. Então, ali você foi compartilhando muito, de uma maneira, quase que, deixa eu colocar pra fora aqui o que tá vindo, né, meus sentimentos. E, de alguma forma, você foi colocando ali quem é a Paty, né? E as pessoas já foi conhecendo isso muito de você, muito essa verdade. E eu acho que, no paralelo, tudo bem que você não tava ali infeliz no corporativo, né? Você tava ali fazendo seu trabalho também. Mas tava ali também aflorando, né? Assim, germinando esse outro lado que depois acabou virando seu trabalho, né? Então, eu acho que é legal isso, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa tá ali no corporativo, a gente tem até uma pessoa, né, uma mentorada nossa, que às vezes assim, mas eu não sei o que eu sou boa, eu não sei o que eu tenho habilidade. Eu falo, nossa, com certeza você tem muitas coisas, não precisa parar pra pensar, o que será que eu sou boa? Só deixa fluir, assim, se alguma vontade, né? Às vezes tem uma coisa gostosa ali que você gosta de fazer, faz junto, vai testando, né? E aí, de repente, você vai ver, olha, eu sou boa nisso. Olha, né? Então, assim, às vezes a gente fica tentando buscar o que será que eu sou boa? E às vezes é numa coisa tão simples, né? Numa coisa que você faz ali sem. A maioria das vezes a gente não sabe, assim, quem não sabe é porque não tá dando valor, porque acha que todo mundo tem aquilo como um talento. Então você fala, mas peraí, as pessoas não sabem fazer isso? Ou as pessoas não fazem tão bem? E aí eu falo com um jeito muito simples pra você tocar e descobrir mais o que é esse talento. É quando você vê que você fez algo que agregou valor e você gastou menos esforço. Isso é um conceito de talento. Então, se você, por exemplo, me mandarem aqui agora, sei lá, Paty, faz essa planilha aqui pra mim na mentoria que precisa fazer isso hoje. Eu vou fazer, porque tem que fazer, né? Vou fazer. Só que eu não vou fazer tão rápido, eu vou demandar bastante energia minha pra fazer um negócio que eu poderia estar com essa mesma energia, com esse mesmo tempo, porque tempo e energia tem essa relação, né? Eu vou fazer em menos tempo se eu consigo desprender uma energia menor também. Então, naquele momento, se é algo mais simples pra mim, eu vou fazer com mais facilidade. E aí, eu faço com tanta facilidade que muitas vezes eu não vejo que é um talento. Então, eu falei, eu fiz isso, mas peraí, isso é um talento? Você gastou muita energia? O que você fez que deu um retorno legal e você gastou menos energia? Agora, imagina no seu dia. Quanto dessas coisas você pode fazer? E é aí que você vai ser reconhecido, é aí que você vai crescer, é aí que as pessoas vão te enxergar. Porque é aí que está o seu maior potencial, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu gosto disso, então eu vou fazer aquilo, aí começa a fazer, vê que é muito trabalhoso, não está saindo, não está fluindo, está gastando muita energia naquilo. Então é hora de mudar. Né? É hora de ir para aquilo que você faz de uma forma mais natural. Existem muitas percepções distorcidas de que trabalho precisa de muito esforço, precisa ser árduo, precisa ser difícil. E quando você reconhece que você faz algo com mais facilidade, com mais simplicidade e até mais rápido, o que é muito óbvio para você, você não reconhece como um talento e que de fato você pode servir e agregar na vida de outras pessoas, por conta dessas distorções de percepções mesmo que a gente tem, né? E continuando assim no lado profissional, você fala muito sobre transformar a bagagem em legado. Isso é muito bonito. E isso exige, antes de tudo, o que a gente chama do olhar in, que é o nosso primeiro pilar da metodologia Impulsa, que passa por 3 pilares, o in, o pulso e o impulsa. Então, o in que é esse olhar interno, né? Então, você realmente vai conseguir deixar um legado se primeiro, antes, você entender de fato dos seus talentos, das suas habilidades, o que você é boa. E você já trouxe até um pouquinho de como foi, assim, esse processo de entender da sua entrega ali, do seu trabalho, de como poder rentabilizar aquilo que você era boa. Inclusive, um amigo do seu marido percebeu e foi te apoiar para te ajudar a impulsionar. Mas eu queria entrar mais um pouquinho nisso e, inclusive, trazer, assim, se hoje a Paty pudesse dar uma dica ou aconselhar alguém que está nesse caminho, que começou a reconhecer os seus talentos e habilidades e quer, de fato, investir, usar o digital como um meio, não como um fim. Porque o digital potencializa quem a gente é e não um personagem. O que você falaria? Definitivamente, esse primeiro pilar de você estar
muito conectada com essa bagagem, que eu falo que é o empacotamento da bagagem, que é, assim, todo mundo carrega muitas experiências, né? Vejam quantos anos de vida a gente tem. Então, contar a nossa história, olhar para a nossa bagagem, a gente vai ter que aprender a empacotar. Então, eu poderia abrir, quando eu cheguei lá na Itália, no meu sabático, pronta para encarar o digital, eu poderia abrir e eu fiz isso, abrir a bagagem e olhar para todas as experiências que estavam ali. E, com certeza, vocês vão se identificar com isso, porque todo mundo tem cursos que fizeram e que, às vezes, não colocaram em prática. Então, eu tinha naquela ânsia de descobrir o que me realizava, o que eu queria fazer, curso de yoga, curso de Ayurveda, formações, a minha experiência prática no RH. Então, quando você vai olhando, você vê todos os montinhos de experiências e que você teve, né, de bagagem que você acumulou, você abre para ela e fala, o que eu vou usar nesse momento? Porque não adianta eu pegar tudo aquilo que eu sou ali e comunicar de uma vez no Instagram, porque as pessoas vão ficar perdidas. Mas ela me ajuda com o quê? Então, o primeiro ponto é ter você a clareza interna de qual parte da sua bagagem, como que você vai empacotar para esse novo lugar. Imagina como uma viagem. Então, eu dei muito exemplo, porque a gente fez essa mudança, né? Então, lá faz frio, lá faz calor, lá eu vou usar mais isso, é uma viagem de praia. Para que eu vou levar meu casaco de inverno? Isso é a comunicação da sua bagagem. A sua bagagem está ali. Não quer dizer que você não, né, que em algum momento você não tem o casaco de inverno para falar para as pessoas. Aquela é você. Porque as pessoas falam, mas isso sou eu tenho que falar tudo isso. Não precisa. Você pode ir, empacota a sua bagagem, vai com aquilo ali, com aqueles itens que são importantes para aquela ocasião. Então, para esse novo lugar que você vai, o que é importante você colocar? E aí, no meu caso, era muito isso, assim, o que é importante eu falar de carreira nesse momento? Então, eu ia para minha experiência do RH e buscava aquilo ali, a produtividade sustentável, o desenvolvimento de liderança, o desenvolvimento de... isso aqui vai ser útil para esse novo lugar que eu quero aqui no digital. Então, eu vou pegar isso e vou colocar. Então, você vê que você sai daquele lugar de, eu vou entrar agora no digital, preciso de vários cursos novos e preciso de várias formações novas. Não necessariamente. E além disso, preciso me tornar uma outra pessoa. Outra pessoa. Não, você vai olhar para sua bagagem e aí entra aquilo que eu sempre falo, que a gente não recomeça do zero. E as pessoas falam isso, recomecei do zero, saí do corporativo. Eu não recomecei do zero. Eu fui para a Itália com as crianças, para um país que eu nunca tinha pisado, mudei do corporativo para o digital e eu não recomecei do zero. E o a sucesso gente fala tá que é aí. sempre a soma, né? Porque você recomeça do zero, você deleta tudo que você já viveu até hoje. Não, e outra coisa, eu lembro que tem uma fala da Gabriela Priori, não sei se a gente já tocou isso aqui, acho que não, mas ela sempre fala, eu sou advogada e comunicadora, e não precisa dos ou, né? A gente não, agora eu sou, não sou mais RH numa corporação, eu trabalho como mentora. Não, você não deixou de ser uma profissional de RH, você também né? A gente vai somando as bagagens. Seu repertório vai ficando mais recheado. Isso, e eu acho que outra coisa também que é legal de falar, e até que você também respeita muito, né, Paty, é os movimentos, porque... E olhar para essa bagagem, quando você chegou lá, você trouxe muito esse lugar, né? Bom, vou trabalhar ali ainda com os times de RH, trazendo essa vida que eu resolvi ter e tudo. E aos poucos você foi transitando. Teve um momento que você trouxe um pouco da mudança, né? De país, como era ter essa mudança e até chegar onde você tá hoje, né? Então, assim, também entender que não é uma linha reta, né? A gente fala muito isso, gente, a vida não é uma linha que você vai, agora eu vou construindo e pronto. Não, a gente pode ir, voltar, né, ali, fazer um movimento, né? Isso, e é nesse movimento que você vai se descobrindo também. Então, assim, eu não ia... Porque é muito fácil a pessoa ver de fora e falar assim, a Paty uma carreira no RH e agora ela tem aqui uma carreira como mentora. Não, existiu todo um processo onde eu testei várias bagagens. Então, eu fui falar, agora eu vou falar de Ayurveda, agora eu vou falar de maternidade, agora eu vou falar de desenvolvimento pessoal. Eu testei isso, eu coloquei isso. O movimento, Ju, você falou uma coisa que é muito certa, assim, sem ele, não acontece essa lapidação. Então, não adianta você falar, eu quero o projeto perfeito, o posicionamento perfeito, ou eu vou só me posicionar na hora que tiver tudo perfeitinho, porque ele acontece no processo. E você vai tendo feedback. Eu brinco que teve uma época que eu ainda não sabia muito bem, e logo no inicinho, o que eu ia fazer. Então, eu coloquei no meu primeiro curso, que era uma mentoria, né? A gente chama, na época, todo mundo na pandemia chamava de curso, mas era uma mentoria. Eu entreguei sessões no Zoom de acompanhamento, mas em 3 fases. A primeira tinha muito a ver com o que eu falo hoje, que era carreira, produtividade, como olhar para os seus talentos e habilidades. A segunda era maternidade e a terceira era Ayurveda.
Eu fiz uma miscelânea. Amiga. Fiz uma miscelânea. Por isso que eu dou esse exemplo, porque as pessoas acham que a gente começa tudo certinho. Não, eu comecei meio bagunçada. Eu peguei um tanto de coisa assim da bagagem meio que não tinha a ver. Mas o que eu consegui de feedback ali? Depois disso, eu rodei 2 turmas e pronto. Já tenho o que eu queria. É carreira. E sabe o que é o mais interessante? Porque eu perguntei para as pessoas, na época que estavam ali comigo, qual que tinha sido mais impactante dos 3 módulos. E elas falaram o de criança, o de maternidade. E qual, se você tivesse oportunidade de explorar mais comigo, qual que você faria? O de Ayurveda, porque eu não entendi muito bem, então eu queria. Qual que eu, Paty, queria falar de carreira? Isso pra mim foi muito importante, porque eu falo que o feedback, ele não serve só... Se eu não tivesse clareza, e aí volta pra sim, eu ia, agora eu tenho que ser então terapeuta ayurvédica, agora eu vou falar de maternidade. E não era o que estava pulsando. Exatamente. Paty, tem uma frase que eu falo muito, inclusive a gente gosta muito dela, que é vá pelo caminho que você pode ir, até você conseguir e pelo que você quer ir. E é muito importante trazer essa parte que eu amei a analogia da bagagem, da comunicação, que quem quer comunicar com todo mundo não comunica com ninguém. Senão você vai igual a escolinha do Gustavo hoje, que é o dia da roupa maluca, né? Veste tudo, a pessoa não entende nada que você tá vestindo, que é o que você trouxe. Exato. E Paty, voltando aqui pro nosso... A gente sempre foge do script, né? Sempre. De repente a gente tá falando lá. Você já viveu essa agenda lotada? Voo, né, de negócio, reuniões enquanto amamentava, depois dando uma madeira no carro, como você falou. E hoje você escolheu esse estilo de vida mais slow, né? Mais seu. Isso. Como é que é na prática, né? Sustentar também esse estilo de ritmo mais leve num mundo que pede pressa o tempo todo. Eu imagino que na Itália também, aí você pode trazer um pouco que seja diferente, talvez até essa visão que a gente hoje, igual a gente já trouxe aqui. E o que você teve também que desaprender, né? Pra viver, pra se respeitar, ter esse, ok, mesmo sabendo, mesmo tendo a clareza, às vezes você tava ali no movimento, imagina agora, por exemplo, nesse novo momento que eu mentorizo, e às vezes você fala, nossa, mas tem muitas coisas acontecendo, mas não, peraí. Deixa eu deixar de lado ali, eu escolhi esse ritmo. Isso acontece o tempo inteiro, gente. Não dá pra romantizar a vida da empreendedora, né? Então, assim, nunca foi para ser o caminho mais fácil. Mas era o caminho que me permitia sustentar aquilo que eu valorizo. Então, é um caminho que me permite ter flexibilidade, é um caminho que me permite fazer as coisas num ritmo mais meu. Mas é um caminho de muito trabalho. Só que é muito trabalho usando do meu talento na maior parte das vezes. Então, ele me abastece. Então, na prática, como é que é isso? Tinha uma coisa que eu falava no corporativo, que eu já mencionei aqui, que era, eu não tinha muito tempo para fazer as coisas, né? Fazer meu yoga, e cuidar de mim, e fazer, né? Tempo pro meu autocuidado mesmo, que eu precisava. Então, eu estabeleci, ao começar a empreender, que aquilo ali seria uma prioridade. Então, a minha manhã, até 10 horas da manhã, é quase um compromisso que eu preciso ter ali, né? É claro que tem suas exceções, né, gente? Em algum momento você vai ter algum compromisso ali. Mas eu estabeleci que um pilar importante era aquele ali, porque no corporativo era como se eu tentasse encaixar aquele bloco meu. Eu não cabia. Eu não cabia, porque já tinha família, já tinha um trabalho, onde que eu encaixava eu? Então, eu falei, agora que eu tenho a agenda limpa aqui na minha cara, né? Então, como que eu construo isso? Coloco esse bloco eu de manhã. O resto vai vir aqui pra cima. Então, na Itália, eu aprendi muito isso. E aí, eu vi que o ambiente que eu tô lá também me inspira a ser assim. É muito do que eu tento trazer hoje pras pessoas, pros brasileiros, que a vida, ela pode ser muito mais simples, porque a simplicidade ajuda a gente a desacelerar também. Então, às vezes, a gente tá, né, até assim, vou marcar um café com uma amiga. Não tem tempo, quando você vê, você demora um mês pra marcar um café com uma amiga. E lá, é assim, deixou a criança na escola 15 minutos tomar um café com uma amiga. Então, assim, não tem nem quem não cabe 15 minutos? Não? Né? Então, assim, coisas pequenas do dia a dia e nutrindo. Então, aquilo ali eu já sentia. Eu faço outras coisas além do trabalho. Então, para mim, esse é um pilar importante de garantir. Eu estou cuidando de mim, eu estou tendo tempo, né, para tomar um café com calma com a minha família. Isso sou eu, não quer dizer que todo mundo vai se realizar tomando um café com calma com a família. Pode ser um jantar. Exato, pode ser um jantar, pode ser um tempo, pode ser um passeio, pode ser umas férias. Mas aquilo era importante para mim, ter esse momento de mais calma de manhã. Então, consegui colocar esse bloco.
Hoje, o fuso me ajuda um pouquinho também, né? Então, o Brasil tá dormindo quando é manhã para mim. Hoje eu tenho empresa que é no Brasil, então a maioria... Tem muita gente na Itália, na Europa comigo, mas tem muita gente no Brasil também. E a comunidade está toda separada pelo mundo. Mas na parte da tarde, eu separei. Esse é meu horário real de mentorias e de trabalho. E aí, naquele trabalho, eu sou 100% produtiva. Teve o evento de 1 ano da mentorias. Agora, meu marido falou assim, gente, a Paty, eu não posso entrar no quarto, porque eu tenho um escritório ali no quarto. Eu não posso entrar lá pra falar nada pra ela, que ela fala, agora não, que eu tô trabalhando. Porque ela fala, como que é na vida real? O momento que eu tô ali, eu sou 100% produtiva para aquilo que eu preciso. E presente. Presente. Que é uma coisa... Mais do que produtiva. Presente. É. Separo os meus blocos, então aqui é momento de resolver coisas e aqui é momento de me entregar, porque eu tenho vários papéis ali, como todo empreendedor. Então, o papel de fazer o negócio acontecer e o papel de cara, de mentora, de ser a pessoa que acompanha, que é o que eu mais gosto, por sinal. Então, assim, disparado, estar ali é algo que me fez perceber. Responde muito bem a sua pergunta isso, que é, dentro de tudo que eu tenho que fazer hoje na minha empresa, onde eu agrego mais valor com menos esforço? Então, isso me ajuda a manter essa pergunta, ela me guia para tudo. Então, tanto em casa, com as crianças, quanto no meu todo do meu dia, da minha relação família-trabalho, mas também na empresa. Onde que eu agrego mais valor com menos esforço? Aqui. Então, aqui eu consigo fazer mais, aqui eu gero um impacto maior. Eu estar na cara da comunidade, eu estar mentorando essas mulheres, é onde eu agrego mais valor com menor esforço. Nos bastidores, vai precisar de mim muitas vezes para tomar decisão. Mas se algum pratinho cair ali, vai cair. Vai ter o meu sócio, vai ter outras pessoas. Então, é muito desse mapeamento, abrir mão um pouquinho do perfeccionismo, de querer dar conta de tudo. Deu o horário, é o horário de dormir, é o horário de estar com as crianças, que eu falo que eu trabalho de 10 da manhã às 4 da tarde. 4? E na Itália, gente, é porque não tem jeito, tá? Eu sei que é difícil, porque se você tem jeito, se a escola do seu filho é até às 6, ou se você tem uma ajuda até às 6, tudo bem, você vai trabalhar até esse horário. Mas lá não existe isso. E toda vez que eu reclamo disso, que é 4 horas, acabou. Eu tô sempre finalizando reunião, 4 horas da tarde, chegaram as crianças. E eles chegam, acabou. Toda vez que eu reclamo mentalmente, ai meu Deus, eu precisava de mais meia hora para fazer isso, eu falo, eu escolhi isso. E isso me beneficia, isso me deixa no jogo do longo prazo. Encerrar tudo, mesmo com coisa para fazer, e ir curtir eles, me faz lembrar o tempo inteiro do porquê que eu escolhi tudo isso. Se não, era a mesma coisa que trabalhar no corporativo. Então, eu tento sempre trazer isso, assim, pra nossa Eu acho prática. muito bonito, assim, porque de tudo que você tá trazendo aqui, eu acho que, assim, você respeita muito a sua verdade, né, Paty? Eu acho que em todas as áreas da sua vida, assim, e eu acho que o respeitar, né, a nossa verdade nos leva a seguir ali as nossas escolhas com mais certeza, com mais flexibilidade de que, assim, podem falar o que for, que tá tudo certo, eu vou seguindo aqui, um momento vai dar, algumas coisas vão, né, não é igual você falou, não é vida perfeita, né, a gente não vive vida perfeita, mas tá tudo certo também, né, então... E além de respeitar, você se resgata também. Todas as vezes que bate esses momentos que uma reclamação vem, opa, peraí, mas eu escolhi. Deixa eu resgatar essa verdade que eu tenho dentro de mim. Então, o se respeitar e o resgatar também em momentos mais desafiadores, onde a gente está tendenciosa a começar a se perder. Peraí, se a gente não tem clareza, a gente não consegue nem se resgatar para esse lugar. Não tem chefe para culpar, né? Exato. E dentre todos esses papéis que você trouxe, o de mãe também, você costuma dizer que a maternidade te molda, mas não te define. E ao olhar o caminho que você escolheu, entre panquecas, yoga, textos e mentorias com propósito, fica claro que houve uma priorização, a de viver com mais presença. Como a maternidade influenciou essa escolha de criar um estilo de vida mais alinhado com o que realmente importa? E como o trabalho que pulsa a essência também se conecta com o exemplo que você deseja deixar para os seus filhos, que também é o legado, né? Total. E eu até puxo aqui antes de você responder que recentemente você fez um texto da Clarinha, né, no evento que você fez na Itália, que ela descreveu muito bem o seu trabalho. E eu achei isso muito lindo, porque, de fato, eu acho que, assim, o coração fica quentinho, né, quando o nosso filho ali traduz lindamente o que a gente faz e de uma maneira muito gostosa, né, que foi um pouco disso. Ô, gente, só antes de você responder, eu não sou mãe ainda, eu chorei com esse texto. Eu chorei. Então, pra quem tá escutando a gente, se não viu, vai lá no Instagram da Paty, esse texto que vale. É muito lindo. Foi uma surpresa pra mim ter
ouvido ela falar. Eu falo muito, assim, sobre o que eu faço, mas foi muito uma percepção dela, né? Na linguagem dela, do jeito dela de falar. Mas, para mim, tem muito esse lugar. Eu trabalhei muito tempo... E no corporativo, às vezes, a gente tem isso, assim, sem tocar exatamente o propósito. Então, a busca pelo propósito, e eu falo que o propósito, a gente não deve buscar, a gente deve criar e a gente deve enxergar. Então, ali no corporativo, eu também buscava isso. Então, olha, eu trabalho para essa empresa que tem um propósito final que não era alinhado ao meu, mas qual era o meu propósito naquele escopo que eu atuava? Porque, gente, o que mais tem aí vai ter gente trabalhando com produto, né? Assim, produto que às vezes não representa o que é a pessoa, às vezes até não representa, mas a pessoa consegue fazer um link. Então a gente vai tentando, porque o ser humano precisa de propósito para estar dedicando a vida dele naquele lugar. Então eu preciso criar. Se eu vendo produto de beleza, eu vou criar um propósito, uma história aqui, porque eu preciso de ter uma história para eu levantar todos os dias de manhã e contar. Então, a busca por esse propósito já era algo que eu trabalhava. Com o RH, eu deixava, independente do que era a empresa, eu colocava o meu propósito muito ali. Ajudar as pessoas, transformar as pessoas, desenvolver as pessoas, ajudar as pessoas a se tornarem líderes melhores. Então, também, todo o meu trabalho no corporativo me ajudou a me desenvolver como mãe, como líder mãe, né? Olhar para as competências que eu estou desenvolvendo nas crianças. Então, aquilo naquele momento me ajudou. Quando eu vim para cá, né, para o outro lado do empreendedorismo e comecei a criar isso, e eu falo muito de transformar essa bagagem em legado, é nesse lugar de agora eu consigo explicar de um jeito bem simples e claro e praticamente palpável para as crianças o que eu faço e como que eu estou transformando essas pessoas, como que eu estou fazendo isso. E o como, gente, eu falo que o como, cada um vai ter seu como, você vai ter seu método, a sua mentoria, a Impulsa tem. Então, assim, tudo a gente vai construir um caminho para transformar, mas o propósito, eu estou dedicando tempo e energia para fazer essa transformação acontecer, eu estou dando vazão à minha bagagem. Porque o que eu mais vejo são as pessoas, assim, cheias de talentos, a gente estava falando disso, Ju, cheias de talentos antes, mas não está brilhando no lugar, porque eu ainda não estou dando vazão a ele. Então, para mim, ter dado vazão, encontrado um canal, um caminho, né, através das mentorias, para dar vazão a essa bagagem, né, a ocupar esse lugar, facilitou atuar como exemplo também para as crianças. E aí o exemplo ali vai maior, né, não é só o estilo de vida, porque eu também queria que eles vissem que eu não morria pelo trabalho. Essa crença eu fiz arduamente, propositalmente, força para quebrar, que é a crença do que você precisa estar exausto para ser bem recompensado. E principalmente as meninas, né? Eu vejo os homens também, mas eles ocupam mais naturalmente esse lugar, mas as meninas, principalmente, muito nesse lugar de eu preciso morrer e fazer, né, assim, eu preciso me doar demais para eu ter alguma recompensa. E nesse caso, não, eu queria mostrar que é possível, né, a gente trabalhar menos horas, trabalhar de forma mais intencional, e isso só vai ser possível se eu estou usando meus talentos. Então, é tudo um quebra-cabeça. Se eu estou usando os meus talentos, eu estou impactando mais rápido, eu estou impactando a pessoa certa e eu preciso gastar menos horas trabalhando. E no fim das contas, eu vou sustentar isso mais tempo. Então, é um processo de longo prazo, né? Total. E legado vai fazendo sentido, porque aí, igual você falou, você não fica exausta, não só fisicamente, mas mentalmente, né? Exato. E aí, isso é a construção de legado, porque o legado é tudo que você faz que sustenta por um longo prazo. Não adianta eu falar, agora eu fiz isso, agora eu não aguentei mais. Então, se a pessoa vem empreender, e aí ela usa a mesma mentalidade ali, e aí ela tem um burnout empreendendo, porque o digital realmente, se você não cuida dessas pontas, pode acontecer. E aí? Isso não é legado, isso não é construção de legado, isso foi um sprint que você deu ainda nesse lugar da exaustão. Então, tudo para me acalmar quando eu penso nessa história do desacelerar, como sustentar isso num mundo tão acelerado, eu penso no longo prazo. Penso agora quanto que eu tenho que faturar esse mês, isso é importante? Mas o que eu quero, que a maioria das pessoas não pensam, no longo prazo? Daqui 10 anos, para os meus filhos, para o exemplo que eu vou ser para eles, o que eu quero deixar? Olhando para isso, eu consigo fazer o caminho contrário. Para alcançar esse lugar, o que eu preciso hoje, esse mês, essa semana, hoje. E, Paty, o legado, ele só vem quando a gente coloca como propósito número 1, que no Impulso a gente sempre enfatiza de não se limitar a um único propósito. Isso. Desromantizando a questão do propósito. Então, que a gente tenha como propósito número 1, se conectar com quem a gente é. Perfeito. Com as nossas verdades, para poder criar outros propósitos de forma intencional, alinhado com quem a gente é, com as nossas verdades. Porque, assim,
A grande verdade absoluta é que não existe verdade absoluta. Então, tudo que cada uma já viveu foi verdade, é verdade. Mas a verdade também é que ela não é a única verdade. E eu acho que esse lugar que você falou, né, da gente saber muito bem o jogo do longo prazo, né, onde a gente quer chegar, que eu acho também que é outro ponto que as pessoas às vezes não param, né, pra pensar, vai no automático ali de novo, é muito importante, porque a gente até coloca isso, né, na hora que a gente vai fazer nosso plano lá de movimento, a gente fala qual que é a semente do futuro que você tá plantando, porque tudo bem, é uma coisa longa, né, longe, mas se a gente precisa começar a plantar hoje, né, regar ali aos pouquinhos para que a coisa realmente, né, dê frutos ali no futuro. Não adianta a gente querer que dê fruto se a gente não tá semeando desde já, né? A natureza não tem as estações. Perfeito. E não adianta você plantar semente de uma fruta que na hora que ela crescer você não gosta. Exato. Aí você tá lá todo dia plantando, regando, fazendo, e na hora que, mas não era isso que não era isso, E aí, pra voltar... Exato. Então, é olhar qual fruta que eu quero comer agora. Qual fruta que eu vou querer comer daqui 1 ano. Então, eu vou plantar ela. A gente não faz esse olhar. Não. E para esse ponto do propósito, Ju, tem uma frase que eu gosto muito que é... O propósito, ele é um movimento, e a gente fala muito de movimento, de servir aos outros sem deixar de servir a você mesma. Então, quantas vezes a gente perde esse sentido de propósito porque a gente tá ou servindo aos outros demais, deixando de servir a gente mesma, ou servindo a gente mesma demais e perdendo a noção de como que eu ajudo o outro. Então, quando isso não tem um equilíbrio, não existe um movimento, porque é um movimento. Tem horas que eu tô doando mais, tem horas que eu tô focando mais em mim. Mas se não existe essa dança, esse movimento desses 2 pilares, a gente não sente o propósito. Não. Porque o propósito tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Demais. Total, isso vai muito de encontro com o que a gente vai trazer no quadro final das perguntas, que a gente fala muito da caixinha SOS, que a gente acredita que a gente gasta energia de um lado e reabastece do outro. Então, tem essa retroalimentação, esse movimento. E aí, cada uma tem a sua caixinha SOS com as ferramentas. E a gente queria trazer, eu pulei a ordem das perguntas, mas para puxar o gancho. Hoje, o que tem na caixinha SOS da Paty? Como que a Paty se reabastece? De forma prática, assim, do dia a dia? Ou de tudo? Do que você quiser trazer. Yoga. É uma coisa assim, gente, tá difícil, tá? O trabalho tá consumindo demais, tô ficando sem paciência com as crianças, como que tá a minha relação? Tapetinho. Abre o tapetinho. Então, pra mim, o yoga é realmente uma ferramenta. E eu falo yoga, exercício físico como todo, o yoga é o meu, mas assim, até às vezes sair pra correr, né? Fazer um exercício, conectar aquilo ali, né? Pra mim é o primeiro, é o número 1. É o número 1. Outra coisa que me abastece muito, principalmente no momento que você fala assim, que quando que eu preciso abastecer? Quando a energia tá, né, indo pelo ralo, quando você tá sentindo que, nossa, peraí, eu preciso dar um reset aqui. E aí, pra mim, me conectar, parece uma coisa muito simples, mas dá pra fazer isso, dá pra praticar, e eu ensino isso muito pras crianças, é de agradecer primeiro pelo momento que a gente tá, pelo momento que a gente tem, por aquilo que a gente tem. Isso me abastece de um monte, porque é muito natural, eu sou virginiana, perfeccionista, assim, tento sempre trabalhar isso, mas eu tenho muito esse olhar do eu quero isso, eu preciso, isso aqui não tá tão bom o suficiente ainda. Então, eu olhar e falar assim, peraí, mas isso vem da onde? O quão bom já tá isso aqui? Quando eu faço isso, eu me encho de energia. Então, se a gente não cuida, a gente tá só olhando pro que tá faltando e indo. Então, dá essa paradinha de... né, fazer propositalmente um movimento de olhar para aquilo que tá bom, através de conversas que, né, de feedbacks, num contexto mais de empreendedora, olhar para os resultados, para aquilo que tá dando certo, num contexto mais pessoal, olha para o que a gente conquistou, olha a vida que a gente tem, olha, né, as escolhas que a gente fez hoje. Então, isso, né, essa conexão com o hoje, o que eu tenho, o que eu construí, me abastece. Estar com as crianças fora de casa, gente, eu gosto muito de sair, de estar fora, ao ar livre, natureza. Viajar, né? Quem não se abastece viajando, explorando o novo, né? Acho que vivendo momentos novos, isso também me abastece bastante. E eu falo que é esse combo, o trabalho entra aqui muito forte também. Porque o trabalho hoje, eu falo isso com muita propriedade, muita alegria, que o trabalho é fonte de abastecimento de energia para mim, e não o contrário. Tem hora que tá demais. Eu falo que o burnout não perdoa você amar o que faz. Então, tem hora que tá demais, a gente tem que diminuir um pouquinho. E, peraí, né? Aqui foi muito. Eu brinco que, às vezes, eu falo assim, se eu tivesse hoje, sei lá, 2 horas a mais no meu dia, hoje, tá? Aqui, eu
4 horas da tarde eu paro e fico com as crianças. Então, eu já garanti o meu tempo com eles. Às vezes eu preciso trabalhar na minha paciência, né? Aqui eu não tô sentindo que eu não tô tão presente com as crianças. Então, isso eu tô sempre trabalhando. Mas em relação ao tempo, às vezes eu falo, preciso de mais 2 horinhas, o que eu faria? Trabalhava. Por quê? Meu trabalho hoje, e não porque eu tenho que fazer, mas porque me preenche, porque tem uma ideia legal pra fazer, porque tem uma coisa pra criar. E que bom que tá assim, porque quando eu tava lá no corporativo, se falasse assim, 2 horas, de jeito nenhum, eu tenho que tirar aí umas 4 horas desse dia de trabalho. Então, se tá nesse lugar, eu vejo que eu tô cumprindo esse equilíbrio, né, do trabalho, da vida pessoal, porque ainda cabe criar. E eu deixo até essa dica aqui, porque o exercício do agradecer, até a Lu Simão, que foi uma convidada aqui do nosso podcast, ela trouxe isso também, que ela começou a fazer esse exercício da gratidão. Todo mundo faz isso, né? A gente falou, não, deveria. Deveria. Mas ela falou que o quanto que isso também foi transformando ela até de trazer essa presença mesmo porque ela também falava disso, às vezes de querer, né, fazer mais, apesar de ter conquistado tanta coisa. Ela falou, peraí, deixa eu parar aqui e ver o que eu já tenho. Então, acho que reforçar a importância desse exercício e até trazer essa dica aqui que a Paty deu, que eu adorei. Às vezes, quando você tá se perguntando, né, mas o que me abastece? Às vezes você não sabe, você pergunta, mas se eu tiver 2 horas a mais no dia, o que eu faria? Porque realmente é uma reflexão muito boa, né? E responde essa pergunta, como que você se abastece? Exatamente. Se for realmente trabalhando, maravilha. Isso. O trabalho te reabastece. Eu conheço várias pessoas que realmente amam ali, tá? Inclusive, nós duas, tem que colocar um freio. Eu brinco com a Ju, é que eu não quero ouvir a sua voz. Até, porque final de semana a gente trabalha muito também. Até segunda-feira. Se mandar qualquer coisa, eu não vou responder. Porque também a gente precisa se frear, precisa tomar esse, né, cuidado. Exatamente. Essa das 2 horas é o E ela já te dá uma dica, assim, né? Então, no corporativo eu pensava, nossa, não quero de jeito nenhum, preciso disso. Então, já é uma pista. Opa, tá errado isso aqui. Ou 2 horas, a gente precisava de 2 horas pra fazer meu yoga. Opa, peraí, seu autocuidado tá ficando de lado. Então, maravilhoso. Traz informações preciosíssimas dessa pergunta. Achei maravilhoso. Também achei. Acrescentar, né? Adorei. Muito bom. Ô, Paty, já que a gente foi pra esse quadro das perguntinhas também, né? Acho que já vamos seguindo pra ela. A gente sempre traz. É o nosso. As 3 perguntinhas. Uma delas é dessa caixinha SOS, porque eu acho muito bom quando a pessoa tem clareza, né? E tem pessoas que às vezes não têm clareza do que é essa caixinha realmente que reabastece. E aí fica a dica das 2 horinhas. Mas se você fosse definir a Paty hoje com uma palavra, qual seria? Olha, não sou boa de me definir em uma palavra só, mas vamos lá. Realizada. Ai, que potente. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que a gente se hoje, assim, se eu vou olhar para toda a minha trajetória, eu estou naquela fase, naquele momento que eu falo, era exatamente isso que eu queria estar vivendo nesse momento, nessas esferas da minha vida. Tanto do meu estilo de vida, da minha vida mesmo, como ela funciona. Vida, gente, o dia a dia. Acordar, tomar café, levar as crianças na escola, ter a minha facilidade. Então, a vida do jeito que ela acontece ali hoje no meu cenário é aquilo que eu imaginava que eu queria viver. A vida familiar, né? Então, a própria família, né? Enfim, casamento, filhos e o profissional. Então, hoje, quando eu olho para isso, que palavra eu poderia? Eu falo tanto de realização. E realização não quer dizer que a vida tá perfeita. De jeito nenhum. Mas é que eu estou fazendo exatamente o que eu me propus a fazer em todos esses papéis. Não quer dizer que eu não desequilibro, não quer dizer que alguma hora eu falo, eu não tenho que ser uma mãe mais presente aqui. Mas eu tô o tempo inteiro com as mãos nisso, podendo enxergar isso e presente até para reparar isso. No trabalho também, aqui não tá legal. Então, vamos puxar com as crianças e na própria vida acontecendo, na própria rotina. Então, estar presente ali, né, consciente das minhas escolhas, me permite sentir essa realização hoje. Que bom. Esse que é o grande. É inspiração demais ouvir isso, viu, gente? Tem como. Tem como. E para finalizar a nossa última pergunta, qual conselho você deixaria para mulheres que estão nesse processo de se redescobrirem pós-maternidade? Pós-maternidade? Eu acho que, e aí eu até vou estender no caso da Paty, porque eu acho que a gente traz muito, né, quem é você além de mãe, mas eu acho que também, para mulheres que talvez estejam se redescobrindo em alguma esfera da vida, né? Porque eu acho que a gente se redescobre muito no pós-maternidade, é o que a gente traz aqui. Mas eu acho que também quantas vezes você redescobriu depois dos seus filhos? Perfeito. E, né, enfim. Eu deixaria de cara a frase que eu gostaria que todo mundo ancorasse, e eu tenho conversado até com amigas que estão agora no puerpério, que parece que a vida
né? Assim, meu Deus, nunca mais vai ser como antes. E eu lembro desse sentimento. Então, a frase que eu deixaria é: a gente nunca recomeça do zero. Resgate aquilo que você é no seu contexto atual. Esse é o ponto, assim. Você não precisa voltar a ser quem você era. E quando a pessoa passa por um movimento grande, então, por exemplo, uma mudança de país, uma perda, uma maternidade que, né, muda a gente inteira, transforma a nossa vida, a gente não precisa... A gente passa por um processo de luto, praticamente, de luto da gente mesma. Quem eu sou agora nesse novo papel? E na tentativa de resgatar quem a gente era exatamente como a gente era, a gente se frustra. Então, a gente não recomeça do zero. A sua vida mudou, você tem um outro olhar agora, você tem um novo contexto, mas você pode resgatar de você aquilo que vai te fazer caminhar melhor. Então, o meu conselho, né, assim, o que eu falo muito para as mulheres que estão nessa fase é: abra essa mala, escolha intencionalmente o que você quer levar. Tem parte sua que não adianta você ficar querendo trazer para agora, que não vai funcionar. A maternidade mostra isso de forma muito simbólica. As roupas não vão ser mais as mesmas. Você vai querer, depois de, 6 meses, colocar roupa, e essa roupa não me representa. Isso aqui não me representa mais, porque tá na hora de olhar o que de você representa, o que tá pronto para mudar. E não se assustar que agora tudo mudou do zero e que agora você tem que começar tudo de novo. Seja numa mudança de corporativo para o digital, numa mudança de carreira, né? Seja ela qual for, você não vai recomeçar do zero. E para você não recomeçar do zero, na verdade, se beneficia quem não recomeça do zero, porque tem gente que deleta tudo e quer, mas depois no caminho vai perceber que isso aí não vai funcionar. Então, abre essa mala, escolhe o que você quer, que faz sentido para esse momento. Como que você faz isso? Se reconectando, que é esse ponto que você trouxe. Então, esse olhar para dentro, esse olhar o que faz sentido agora, qual é o seu momento. Essa equação do qual o seu momento, as pessoas esquecem. Quem eu sou, quais meus talentos, qual é o meu potencial, o que eu já fiz, quais são as minhas experiências, ok. Mas qual é o seu momento hoje? Agora o meu momento é de acelerar, o meu momento é de desacelerar, o meu momento é de estar também com a minha família. Então vamos criar um formato para isso. Mas o importante é você ter clareza de que você não precisa começar totalmente do zero. E coragem para abrir essa bagagem. Coragem para olhar e escolher. Escolher é o que muitas vezes a gente precisa e a gente não faz. Quando a gente não escolhe, a vida vai escolhendo por nós. E aí a gente vai caminhando, e quando vê, vai deixando a vida levar, né? Vai deixando de se sentir realizada e dona da sua própria trajetória. Sim. Eu amei tanto isso da bagagem, gente, vou te falar. A minha tá saindo recheada daqui hoje. Não, maravilhoso. Nossa. E eu acho que um resumo, assim, muito é isso que você trouxe, acho que em todas as esferas aqui, da presença, né? Porque eu acho que é isso, quando a gente tá presente, a gente sabe o nosso momento, a gente tem mais clareza de quem a gente é, porque a gente consegue enxergar, né? Porque senão a gente tá só olhando pra frente, não tá aqui no agora. Então, eu acho que isso resume muito bem. Paty, nossa, assim, a gente tá com o coração cheio, né, Juju, de te ter aqui com a gente. Eu falo, assim, de propriedade, assim, o tanto que eu te admiro desde, igual eu te falei, desde o yoga. Como é que chamava? Mamãe Yoga. Mamãe Yoga. Há assim, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Então, quantas mudanças que eu acho que, assim, de longe eu fui acompanhando aí suas trajetórias e é muito bonito ver o tanto que você é realmente fiel a tudo que você traz ali, né, no digital, que é o que você falou, é o seu meio de comunicação, né, e é onde você transmite a sua essência muito lindamente, que a gente tá tendo a honra de escutar aqui, né, presencialmente. E Juju, a gente não falou isso no podcast, mas você é da Mentorize, né? Então você acompanha também de perto. De perto, todo. ali. É importante fazer isso, né? Impulsa dentro da Mentorize pra gente realmente beber dessa fonte, né, que a gente tanto nos inspira, né? Eu acho que isso também é outro recado que eu deixo aqui, assim. Eu acho que a gente conectar com as pessoas que nos inspira, né? E eu acho que na mentoria é muito disso, né? Muitas vezes não é nem a bagagem que você vai ter ali, porque hoje em dia a gente tá recheado aí de conteúdos, de direcionamentos, mas o mais importante que eu acho, e a gente bate tanto nessa tecla, né, Ju? São as conexões que a gente faz, né? São as pessoas que a gente escolhe estar do nosso lado na jornada, tanto na vida pessoal, né, como você disse, né, na família, que a gente escolhe, mas também no profissional, né? As pessoas que a gente escolhe estar ali conduzindo essa nossa jornada. Então, assim, eu fico muito feliz também
gente E estar eu ali fico perto. muito feliz, porque eu sei que, eu falo muito isso lá na Mentorias, que a gente deixa muito claro os nossos valores e as pessoas que se conectam com a gente têm esses valores. E hoje, a Ju falou várias vezes, vocês estão lá, mas a Ju trouxe. Eu me identifico muito com esses valores. Não é à toa que essas conexões acontecem. Elas se potencializam quando a gente está navegando dentro dos mesmos valores. Nas suas individualidades, mas dentro desse, né, desse universo que é inspirado, né, pelos movimentos similares. Então, isso é muito legal. E fiquei muito feliz de vir aqui, muito honrada de poder bater esse papo com vocês. Foi uma conversa profunda. Acho que, gente, o que vocês estão fazendo aqui nesse podcast também vai alcançar o coração das pessoas de um jeito muito... Vai entrar na casa delas, no momento que elas estão ali, e abraçá-las. Eu acho que a conversa nesse lugar... Hoje eu estou muito falando, né? Falo de desenvolvimento, falo de história, mas estou falando muito no contexto de mentoria. Vocês estão abrangendo isso para um nível, né, que pega a pessoa em todas as suas esferas. Então, acho que esse movimento é muito legal, esse formato. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Ai, Paty, a obrigada. honra é nossa de te receber. E se não fosse por essas conexões que a gente tanto acredita e vive, você não estaria aqui É verdade. com a gente, nesse lugar de fala, trazendo tanto conhecimento, tanta informação preciosa, não só para nós, mas para todo mundo que está nos ouvindo. Que bom, adorei. Obrigada. Muito bom, E muito bom. curta sua temporada aqui no Brasil. Exato. Tenho mais um mês aí pela frente. Vocês vão estar juntas, Estaremos juntas já. né? Vou aproveitar mais essas conexões maravilhosas. Muito bom. E é isso, a gente agradece de coração sua Obrigada. presença. Vou finalizar com uma frase que é: a gente acredita que quando uma mulher volta pra si, ela reencontra não só sua potência, mas seu próprio caminho. E você é um exemplo vivo disso, Paty. Obrigada de coração por Muito estar com a obrigada. gente. Amei, gente. Muito bom. Você sopra o velhinho ou não? Pra você sopra, pra você levar toda essa chama. E você vai levar a sua pra Itália. Aqui, a vida pulsa. Aqui, a gente se reimpulsa. Quem é você além de ser mãe? Nós vemos você além da maternidade.